Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria. Mesmo que você tenha nascido depois de 1995, é muito provável que você já tenha esbarrado com o nome Mamonas Assassinas. As suas canções inovadoras e únicas, com letra alegre, cheia de duplo sentido, a banda de Guarulhos marcou época, marcou gerações e ainda perdura até hoje na cultura pop nacional. Os Mamonas, eles ficaram muito conhecidos pelo seu estilo eclético de fazer um mix entre o rock and roll que eles amavam e os outros gêneros dos mais variados que a gente encontra pelo país. Hoje, nós do Música Musical vamos falar um pouquinho sobre a trajetória e a carreira de Mamonas Assassinas. Segmento na música musical. Sérgio, Samuel, Bento, Júlio e Dinho. Essa era a formação da renomada e épica banda brasileira de rock cômico Mamonas Assassinas. Eles eram caracterizados por letras repletas de piadas e duplo sentido. Eles satirizavam diversos gêneros musicais. A banda não se limitava apenas ao rock. Eles exploravam elementos do heavy metal, forró, pagode e por aí vai. A famosa música Jumento Celestino não segue a linha tradicional do rock. Eles apresentavam uma influência muito grande do forró. Outras canções como Boys Don't Cry, que só pelo nome já faz uma sátira a Boys Don't Cry do The Cure, incorporam uma essência brega. Lá Vem um Alemão, por sua vez, já adota uma abordagem de pagode, que era muito popular, né, no meio dos anos 90. Enquanto Pelados em Santos reflete influências de músicas mexicanas e o Vira-Vira tem elementos de música portuguesa. Essa diversidade deles permitia que a banda brincasse e zombasse com todos os estilos, né? Tudo começou ali no final da década de 80, né, quando o Sérgio Reoli, que é o baterista, encontrou Bento Rinotto, que era responsável pela guitarra. Juntos eles decidiram formar uma banda de rock, né? E o Sérgio tinha um irmão chamado Samuel, que no começo ele não era muito ligado em música, não. Mas depois dele ir presenciando aí os ensaios, né, dos dois, ele acabou pegando gosto. E aí na época ele até adquiriu um baixo elétrico. E aí os três formaram uma banda que se chamava Ponte Aérea, né, que era especializada em covers de rock, né, e aí eles pegavam principalmente covers de rock nacional, né, um repertório do Titãs, Legião Urbana, o Traje a Rigor, Paralamas de Sucesso, enfim, todas as bandas de destaque, né, naquela época. E aí em 1990, né, durante uma apresentação da banda Ponte Aérea em Guarulhos, né, na Grande São Paulo, o público pediu para que eles tocassem Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. E era uma canção na época que estava estourada, mas eles não sabiam cantar em inglês, né? E enfim, aí nesse momento a banda perguntou se alguém da plateia podia ajudar eles a cantar aquela música. E aí um cara levantou a mão. O nome dele é Alexander Alves, que mais tarde ele ficou conhecido como Dinho. Ele pediu para subir ao palco e aí ele foi prontamente atendido. E ele também não sabia cantar inglês, né? Mas ele fez o famoso Embromation. E aí todo mundo gostou ali, ele chamou a atenção, né? Teve uma boa performance. E aí a recepção, né, do público, né, para a performance do Dinho foi tão entusiasmante para a apresentação, né, do Dinho, que a galera da Ponte Aérea resolveu convidar ele para se tornar o vocalista oficial do grupo. E aí alguns meses depois teve um outro integrante também que entrou para a Ponte Aérea, que era o tecladista Márcio Araújo. E logo depois, né, também por fim, o Júlio Hasek, ele entrou também para a banda. Ele já era amigo do Dinho, né, foi até indicação do Dinho na época, e aí ele entrou para auxiliar o Dinho nos covers em inglês. Ele fazia uma espécie de backing vocal. Você vê como o pessoal aqui no sul é educado pra caramba, não pode entrar com animais, os pernilonguinhos ficaram tudo estacionados aqui, ó. E com essa formação já consolidada, a banda alterou o nome, né? Passou de Ponte Aérea, foi para Utopia. E aí deu início às suas empreitadas mais profissionais, né? Eles começaram a realizar vários shows, né, por
por São Paulo, né, por Guarulhos. Alguns desses shows aí não era muito bem sucedido, né, como a carreira aí de vários e vários músicos, que aí a banda tinha muito problema para receber cachê e às vezes nem recebia, né? E aí eles ficaram nessa situação aí de instabilidade por aproximadamente 2 anos. E aí nesses 2 anos aí de longos aprendizados, eles se mantiveram firmes, né, no sonho, com a cabeça voltada para a realização desse sonho. A gente acreditou no nosso trabalho e chegamos lá. E ainda em 92 eles cruzaram o caminho de um jovem produtor musical que tanto o produtor transformaria para sempre as vidas, né, dos integrantes da banda, como também a banda transformaria para sempre a vida desse produtor, né? O produtor era o Rick Bonadio. E aí a galera respondeu positivamente ao interesse, né, do Rick e produziu um vinil que tinha o nome de Utopia, o mesmo nome da banda, tinha 6 músicas. Eles imprimiram na época 1000 cópias desse disco, e só que aí eles conseguiram vender apenas 100 unidades, né, dessas 1000 cópias, então caracterizou ali um baita de um fracasso. E foi nesse exato momento aí que o Márcio, tecladista, né, da banda Utopia, ele decidiu sair da banda por causa de compromissos com a faculdade. Então aí o tecladista virou o Júlio, né, que já era backing vocal, agora ele é tecladista e backing vocal da banda Utopia. E por mais que as coisas não estivessem indo da maneira que eles queriam, eles persistiram, né? Eles seguiram ainda a carreira musical, acreditando que mais cedo ou mais tarde as coisas iriam melhorar. E aí a banda começou a perceber que durante as apresentações o público gostava mais dessa veia cômica deles, né? Que eles faziam entre as músicas sérias, né, do Utopia, alguns covers no show. Eles também tinham esse lado deles, né, que já era o lado mais debochado, mais palhaço. E aí o público se cativava mais quando eles tinham essa abordagem mais cômica, né? E aí eles faziam paródia. Nessa época do Utopia já acontecia esse movimento no palco. E aí eles começaram a perceber que o público era muito mais acessível a esse tipo de arte, né, que eles faziam, né? Essa arte mais cômica. E fazia todo sentido, né, fazer muito sucesso, porque era algo único, era algo totalmente original, né? E aí eles gradualmente foram dando um pouquinho mais de espaço para isso, foram entendendo como é que funciona isso dentro dos shows, né? E aí com isso em mente eles começaram a ver a importância, né, de adaptar esse estilo musical. E aí com essa nova abordagem eles decidiram produzir uma demo, né, que tinha 2 músicas. Mina Minha Pitulinha, que mais tarde se transformou em Pelados em Santos, e a outra era Robocop Gay. E há quem diga que essas 2 músicas demo eles gravaram para uma festa, né, de amigos, né, só de zoeira. E aí quando o Rick Bonadio, no momento da gravação ele não estava no estúdio, e aí quando ele chegou na produtora, o Rick ouviu as músicas, né, que já haviam produzido, e aí ele viu que era uma oportunidade única, aquilo era um ouro, né? E aí ele chamou toda a banda e ele explicou que para a banda fazer sucesso era necessária uma transformação completa no perfil da banda, alterando a apresentação, indo para esse lado mais cômico, né, mudando o nome, tendo uma nova identidade de grupo. E aí surgiram diversas opções, né, de novos nomes, porque a banda Utopia naquele momento concordou com a opinião do Rick, já que eles já estavam sentindo isso ao longo dos shows, né, dos últimos shows. E aí surgiram nomes como Tangas Vermelhas e os Cangaceiros do Teu Pai, né? Mas no final eles optaram por Mamonas Assassinas, que ele tinha o nome Mamonas Assassinas do Espaço. E aí eles acharam melhor encurtar só para Mamonas Assassinas. E aí depois de toda essa mudança de identidade, de nome, da banda Mamonas Assassinas, também foi incorporado aí a banda os figurinos, né, engraçados que eles usavam, os icônicos figurinos, né. E depois de todas essas modificações a banda estava pronta. E aí tinha uma necessidade
muito grande para a banda, que ainda faltava as músicas. Eles só tinham aquelas músicas que eles fizeram a demo, e aí mesmo assim eles decidiram pegar essas demos que eles tinham e enviar para as principais gravadoras do país. E aí a EMI mostrou interesse e propôs para eles que eles produzissem um CD com 10 músicas, né? E era uma chance de ouro para os meninos de Guarulhos. E aí eles chegaram a afirmar para a produtora que eles já tinham 7 músicas prontas. E aí eles prometeram entregar as outras 3 que faltavam em uma semana. Era um desafio gigantesco, né, para os Mamonas, eles em uma semana completar essas 10 músicas, né? E aí eles se trancaram no estúdio, a banda ficou completamente focada em terminar esse disco porque era a chance da vida deles, né? E aí, surpreendentemente, no final desse período, eles completaram não 10, mas tinham 12 músicas, né? Inclusive, 2 músicas foram cortadas, né? No final ali, na aprovação final da EMI. Em maio de 95, a gravadora aprovou o álbum e aí enviou a banda Mamonas para Los Angeles, nos Estados Unidos, para fazerem a gravação efetiva, mixar o álbum, enfim, né, para deixar ele bonitinho e pronto para ser lançado. E aí o álbum de estreia dos Mamonas, ele foi intitulado com o nome da banda, Mamonas Assassinas. Ele foi lançado no dia 23 de julho de 1995, né? Foi produzido pelo próprio Rick Bonadio, né, que inclusive ganhou o apelido carinhoso dos integrantes de Kreuzebeck. E em pouco tempo a música Vira Vira foi transmitida pela Rádio 89 FM, né? E aí a partir desse momento que ela tocou na rádio, ela já virou um grande sucesso, né? O disco ele estava nas lojas e ninguém conhecia a banda, né? E aí depois que tocou na rádio, virou um sucesso imediato. A galera começou a ir atrás do disco e começou a ligar nas rádios pedindo a música dos Mamonas. Essa banda que até então ninguém sabia que existia, né? E era completamente original, totalmente diferente e alheio à música, né? Alheio ao status quo da música naquela época, né? Tava todo mundo andando pra cá, a gente saiu andando pra cá, as pessoas olharam e começaram a andar atrás da gente. E aí esse álbum ele acabou se tornando o disco de estreia mais vendido na história da música brasileira e também estabeleceu o recorde de vendas em um único dia, né? Ele atingiu a marca de 25 mil cópias em apenas 12 horas depois da transmissão da música na rádio. Então foi um verdadeiro sucesso, né? Um disco realmente icônico. E a partir de então a presença dos Mamonas Assassinas na televisão brasileira começou a ser muito marcante, muito constante. Eles apareceram em diversos programas, né? De todos os canais da TV aberta, né? Eles realizavam aproximadamente 89 apresentações por semana e eles percorreram 25 dos 27 estados brasileiros. Indo pro show mais uma vez. Aliás, nossa vida é um constante vai e vem de show. Em um curtíssimo período também. A popularidade crescente dos Mamonas levou a cachês elevadíssimos e levou a banda a receber o cachê mais elevado da música brasileira na época, né? Com valores variando de 40 a 100 mil reais. E isso em 1995 era uma fortuna. A produtora EMI também ela foi muito beneficiada com esse sucesso, né? Eles acumularam mais de 80 milhões de reais em receitas. Esse valor aí estratosférico foi impulsionado pela média extraordinária que eles tinham de cópias vendidas, né? Eles chegaram à média de 50 mil cópias vendidas por dia, e além desses inúmeros shows aí que eles realizavam. Essa popularidade deles era muito perceptível nos programas de televisão, porque a audiência ela experimentava um aumento muito significativo. Em alguns casos chegava até triplicar a audiência. Essa repercussão acabou gerando uma competição muito grande entre as emissoras. Teve uma emissora, inclusive, que chegou a firmar um contrato de 3 anos com os Mamonas, garantindo a exclusividade deles, mas a proposta foi recusada pela EMI. A influência dos Mamonas era tão marcante que outras bandas até chegavam a hesitar marcar show nos mesmos dias que eles, pois sabia que o público ia dar preferência para eles. Esse fenômeno também acabou gerando certa rejeição por parte de alguns músicos e jornalistas de personalidades famosas da época. Um certo tipo de inveja. Aí em janeiro de 96, os Mamonas realizaram um sonho, que era fazer o show no ginásio Tomeuzão,
que fica em Guarulhos. Esse ginásio aí, o ginásio Tomeuzão, ele é um sonho para todas as bandas do underground, né, de Guarulhos e região. E 5 anos antes, quando ainda era a banda Utopia, eles tentaram realizar um show no ginásio, né? E aí eles foram rejeitados, né? Porque eles não eram grandes o suficiente. E o Dinho, né, naquela ocasião da rejeição, ele afirmou para os produtores do ginásio Tomeuzão, falando que um dia a banda Utopia, que eles seriam famosos e os produtores implorariam para que a banda tocasse no local. E essa previsão acabou se concretizando, né, quando os Mamonas se apresentaram para uma plateia de 18 mil pessoas, né? E aí tem o famoso e icônico desabafo do Dinho, né, quando ele compartilhou essa história, falando para o pessoal acreditar nos seus sonhos. Como, né, todo mundo aqui pôde observar ao longo desse vídeo, é que os Mamonas eram uma máquina de quebrar recordes, né? E eles alcançaram o ápice em muito pouco tempo. Eles conquistaram praticamente toda a população nacional, né? Eles dominaram o mercado, né? E a gente pode afirmar que eram incomparáveis no seu segmento. E naquela época eram os artistas mais badalados mesmo. Mas infelizmente o sucesso deles foi meteórico em todos os sentidos, né? Porque desde o lançamento do primeiro CD, intitulado Mamonas Assassinas, eles permaneceram no auge e desfrutaram de um sucesso absoluto por apenas 7 meses. A banda estava tão bem sucedida que começou a fazer sucesso até em Portugal. Tinha até show marcado para o dia 3 de março de 96. Mas infelizmente um dia antes do show em Portugal, no dia 2 de março de 1996, a banda de Guarulhos, que retornava para São Paulo após um show em Brasília, a bordo de um jatinho no qual eles sempre viajavam, a 10 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, tiveram o fim da sua trajetória. A aeronave se chocou com a Serra da Cantareira. E assim, tão surpreendente como foi a chegada dos Mamonas Assassinas nos corações de todos os brasileiros, surpreendentemente igual foi a sua despedida. E o país inteiro entrou em luto, pois o país havia perdido uma banda com potencial para alcançar altos patamares. Estavam apenas no primeiro álbum e era possível imaginar o quanto mais de sucesso aquelas mentes criativas poderiam ter gerado. Contudo, infelizmente na vida os imprevistos acontecem. Mesmo assim, os Mamonas permanecerão eternos. Não tenho medo nenhum do futuro, mesmo porque ele não me pertence.